Salve torcedor alvinegra! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Notícias do Peixão, onde trazemos as principais notícias do alvinegro praiano. Mas antes da notícia, já deixa aquele likezão e se inscreva e fique até o final do vídeo porque a última notícia e a mais importante de todas, vamos à primeira notícia do dia. Danilo avisa para Santos, Juventus e Flamengo onde quer jogar após julho. O lateral da Juventus, Danilo, já afirmou ter muito carinho pelo América Mineiro, clube que o revelou, e o Santos, onde despontou para o futebol. Danilo chegou ao Santos em 2010. No final de maio de 2010, não participou das conquistas da temporada, apenas as do ano seguinte. Quando fez o gol do título do tricampeonato da Libertadores, entrou para os queridos do Santos. Danilo está com 32 anos e tem contrato com a Juventus até junho de 2025. O defensor é titular da equipe italiana. Nas últimas horas, surgiu a informação de que o jogador poderia deixar a equipe e retornar ao Brasil naturalmente. O Santos se tornou uma possibilidade, além também do Flamengo que já foi avisado pelo lateral, mas afinal, existe alguma possibilidade do jogador voltar ao futebol brasileiro na próxima janela? Não. O experiente está muito feliz na Itália e pretende cumprir seu contrato. Na equipe liderada pelo técnico Massimiliano Allegri, o jogador tem atuado em funções diferentes. Ele é capitão da Juventus na temporada. No ano passado, Alexandro e Danilo deram entrevista e falaram sobre o Peixe e uma possível volta ao clube no podcast Podpah. A pergunta que abriu a entrevista foi se ambos voltariam ao Santos um dia. Relembra a fala de Danilo. Pra mim é muito legal ter esse reconhecimento. O pessoal pedindo pra voltar pro Santos e tal. É muito legal até que o pessoal me para falar daquele gol e das histórias sobre o que faziam no dia. O gol citado é o da final da Libertadores de 2011, disse, mas eu não tenho muito intuito de voltar para o futebol brasileiro por motivos, se acontecer, com certeza o Santos e o América Mineiro vão ser minhas preferências, concluiu o lateral direito naquela época. No Peixe ele chegou a ser volante e hoje, em partidas mais específicas, experiente atleta é escalado no trio de zagueiros, enquanto em outros embates começa na função de origem, que é a lateral. Na atual temporada, Danilo tem sido titular absoluto da Juventus. O jogador atuou em 25 partidas, nas quais concedeu 3 assistências para os companheiros e marcou um gol. Também ajudando ofensivamente, na equipe italiana ele tem atingido longevidade. Depois de passar por Porto, Real Madrid e Manchester City em sua carreira, ele, inclusive, já venceu a UEFA Champions League e muitas ligas nacionais. Vale destacar que o lateral também é importante na seleção brasileira, já que é dono da posição desde a era Tite e agora com Dorival Júnior, no jogo contra a Inglaterra. Danilo foi o capitão do time brasileiro. Ele foi contratado pelo Santos no meio de 2010 e foi campeão paulista e da Libertadores em 2011. As boas apresentações fizeram com que o lateral direito entrasse no radar do Porto, de Portugal. E aí, torcedor do Peixe, Danilo seria um bom reforço para o Santos em 2024? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Vamos à segunda notícia de hoje. Esta notícia vai te deixar bastante chocada. TJD denuncia Ainer e 2 dirigentes do Santos. Entenda o caso. Lateral foi expulso na partida contra o RB Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista de 2024, partida realizada na Neoquímica Arena, durante a campanha no Campeonato Paulista. O Santos já contou com um caso no TJD. Nas quartas de final, Otero foi expulso, mas pegou apenas um jogo de suspensão, cumprido exatamente na semifinal. Agora, os bastidores do time possuem outro caso. Segundo publicado pelo Diário do Peixe, a equipe foi denunciada pelo TJD por conta da expulsão de Ainer, além do defensor Alexandre Galo, coordenador de futebol, e Léo Bastos, assessor especial do clube, também foram denunciados por conta de protestos. O julgamento acontecerá na quarta-feira 10 para os 3. O atleta do Santos será em torno do artigo 254, que diz: praticar jogada violenta. Pena: suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalentes. Em contrapartida, Alexandre Galo e Léo Bastos foram inclusos no artigo 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. Pena: suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalentes se praticada por atleta mesmo, se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica. E suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias, como o julgamento acontece apenas na quarta-feira 10, às 17 horas. O lateral está à disposição de Fábio Carille para a decisão diante do Palmeiras. A equipe santista possui a vantagem do empate,
venceu o primeiro confronto pelo placar de 1-0. O caso é bem parecido com o de Otero, que também foi denunciado no artigo 254. O meio-campista pegou a pena mínima, cumprida no jogo seguinte após a expulsão. O treinador do Santos encerrou a preparação de olho na final. Uma provável escalação conta com João Paulo, Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Otero, Guilherme e Morelos. A principal dúvida de Carille é na situação de Júlio Forch, na Vila Belmiro. O centroavante argentino saiu após sentir uma lesão. Morelos entrou no lugar do atacante. Até o momento, a provável escalação conta com o colombiano entre os titulares. E aí, torcedor do Peixe, quem vocês acham que deveria ser titular? Morelos ou Júlio Forch? Deixa aí sua opinião nos comentários. Vamos à terceira notícia de hoje. Santos fecha com nova marca para a final do Paulista. Ao todo, Santos fechou 3 novos patrocínios somente para a final do Paulista, conforme anunciado na semana aqui no Bolave Brasil. O Santos já havia fechado 2 patrocínios pontuais para a final do Campeonato Paulista, com a Plano Santa Saúde e com a Westlake Pneus. A Santa Saúde estampará a barra frontal da camisa dos jogadores, enquanto a Westlake Pneus estará na parte traseira do calção. Agora, foi anunciado mais um patrocínio pontual para a decisão contra o Palmeiras. Trata-se da Terracom, empresa de construções que estampará a área frontal dos shorts. A empresa também atua no ramo das concessões públicas, obras, serviços, indústria e meio ambiente. O valor dos patrocínios pontuais para a final não foram divulgados. Atualmente, os patrocínios fixos do Santos são compostos pela Blaze, GT Foods, Tech Bond e Binance. O jogo da volta entre Palmeiras e Santos será carregado de tensão. Isso porque o Peixe venceu o jogo de ida por 1-0 na Vila Belmiro, e agora joga pelo empate. Porém, a equipe de Abel Ferreira é experiente e tem um retrospecto recente de viradas no Allianz Parque no Paulista, local onde será o jogo deste domingo, 7. E aí, torcedor do Peixe, quem vocês acham que será campeão paulista amanhã? Deixa aí sua opinião nos comentários. Palmeiras ou Santos? E por fim, vamos à quarta e última notícia de hoje. Rossi continua treinando no Vasco. Entenda mais, atacante perdeu espaço no clube carioca. O Peixe é uma das equipes que demonstrou interesse em assinar com o atleta, livre de qualquer problema envolvendo um possível novo transfer ban. O Santos deseja fazer contratações na atual janela de transferência que permita a chegada de atletas que atuaram nos campeonatos estaduais recentemente. O nome de Rossi foi vinculado ao Peixe. A diretoria de Marcelo Teixeira está de olho no atacante de 30 anos, que perdeu espaço na atual temporada. Em 2024, participou de apenas 9 jogos com uma assistência anotada. Com alguns dias ainda com a janela aberta, o Santos considera assinar com o atleta. Todavia, no CT Moacir Barbosa, Rossi segue treinando com o restante do elenco vascaíno, de acordo com o News Almirante. Dessa forma, a situação do atacante continua sendo uma incógnita dentro das duas equipes. Fábio Carille espera reforços para o restante da temporada, incluindo o setor ofensivo, que está sofrendo com lesões. Por outro lado, boa parte dos torcedores santistas não concordam com a possível chegada de Rossi ao clube paulista. Em 2023, após o rebaixamento inédito, o atleta fez uma pequena zoação subindo com os 2 pés na bola, relembrando o lance de Soteldo, nas redes sociais. Alguns até já comentaram sobre essa mais nova especulação no mercado. Aspectos táticos mesmo. Não entendo que vá ajudar esportivamente, disse um torcedor. Com um futuro distante no Vasco, Rossi tem um contrato válido até o final de 2024, aos 30 anos. O jogador retornou ao clube carioca na temporada passada, justamente para ajudar e evitar o rebaixamento. Atualmente, o Peixe está focado na decisão do Campeonato Paulista de 2024, com a possibilidade de levantar o troféu do estadual após 8 anos. A última vez aconteceu em 2016. O Santos possui uma vantagem para o segundo confronto. O empate é um resultado que favorece a equipe de Fábio Carille. Entretanto, o time não deve entrar em campo pensando apenas no que fez na ida, dentro da Vila Belmiro. Fábio Carille já tem uma ideia do time que deve entrar em campo no confronto, com uma possível alteração no setor ofensivo, por conta de mais uma lesão. Júlio Forch não está confirmado, sentiu uma contusão na primeira partida, portanto
Caso não tenha condições de entrar em campo, o técnico deve optar por Morelos, autor de 2 gols na atual edição do Campeonato Paulista. O colombiano jogou contra o Palmeiras após a saída de Furch. Após o término da competição estadual, a comissão técnica e diretoria voltam a atenção para o mercado de transferência, visando reforçar o elenco para a disputa do Brasileirão Série B. E aí, torcedor do Peixe, o atacante Rossi do Vasco seria um bom reforço para o Santos? Sim ou não?